Aleluia. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos fazer uma pequena meditação na Palavra de Deus, que está registrada no capítulo 33 do livro de Êxodo. 33, livro de Êxodo. Aleluia, Jesus. Nós vamos ler o verso de número 9. 33, verso 9. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Na verdade, não é 9, viu, mesmo? É 19. Viu? Desculpem. É o verso 19. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. No verso 18, não é isso? Nós vamos ver o 19 agora. Respondeu para ele, respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Aleluia. Oremos, nosso Pai Celestial, Glória a Jesus, Glória. pedimos que, como tens nos falado até o presente momento, o Senhor possa, segundo a sua misericórdia, continuar nos falando, pois precisamos muito de ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos agradecidos, Senhor. Amém. Graças. Os irmãos podem sentar-se. Meus irmãos, existem 4 coisas interessantes, aspectos interessantes que nos falam, né? Nos mostram os atributos de Deus. Nesse verso 19 a gente pegou 4 desses aspectos, né? Primeiro é a bondade do Senhor, né? Então, esses 4 aspectos é bondade, a proclamação de Deus, a misericórdia de Deus e a compaixão. Amém. Tudo está incluído nesse verso de número 19. Mas é interessante a gente, e isso eu creio que os irmãos fazem, nós devemos fazer, porque nos traz inspiração, quer dizer, nós nos sentimos encorajados, nós nos sentimos animados, é a palavra de Deus. Então, o Moisés é uma inspiração para nós. Teve uma pessoa, né, o Josué, que o Josué ele não se separava de Moisés, ele sempre estava junto, ele sempre estava a postos, né? É interessante a gente pensar que, por exemplo, um oficial de qualquer das armas, né? Um oficial de qualquer das armas, seja do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, né? Um oficial ele sempre tem alguém com ele, e esse alguém que está com o oficial se chama ajudante de ordens.
esse ajudante ele está à disposição daquele oficial para atendê-lo naquilo que ele requisitar, naquilo que for pedido a ele. Então, quando é um oficial de uma patente maior, é um outro oficial que vai ser o lugar-tenente lá, que vai estar com ele. Quando é um que a patente é menor, por exemplo, se for um sargento, quem vai estar sempre com ele é um soldado, né? Que vai estar lá as ordens, que vai entender. Um tenente tem o seu ajudante de ordens, o capitão, o major, o coronel, né? E vai por aí afora. Josué era a pessoa que ocupava este cargo, ele era como se fosse o lugar-tenente de Moisés. O Josué, ele sempre estava a postos. Mas, meus irmãos, a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui é sobre a misericórdia de Deus. Meus irmãos, Deus tem sido misericordioso para conosco. Amém. Deus tem sido misericordioso para conosco. Hoje eu estava com a Eponina, eu me lembrei, o pessoal falando lá da conversa do negócio, o pessoal, o Covid não sai da boca do pessoal, né? Sai da boca. Agora vem a tal estão chamando a cepa, né? A cepa da Covid. Então, mas, meus irmãos, na verdade, isso tudo é jogo de interesses. E eu posso dizer que a grande maioria desses interesses são interesses escusos. São interesses que não tem nada a ver com as necessidades do povo, com a precisão do povo, não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Né? Existem os mais diversos interesses. Mas, meus irmãos, a gente, nos voltando para a palavra de Deus, a gente vai ver que o interesse de Deus é exercer sobre nós a sua misericórdia. Amém. E voltando lá à conversa que eu tive com a Boninha, eu estava me lembrando que nós passamos lá em Nova Serrana, nós ficamos 15 dias de cama, direto na cama, lá, curtindo a cama, porque a gente não tinha ânimo, não tinha coragem para nada, nem medo para se alimentar. Mas Deus, Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. A misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Então, quando Moisés está lá, e se a gente for pensar, assim, voltando à pessoa de Moisés, Moisés estava ali desfrutando, tendo o privilégio de desfrutar da bondade de Deus e de ouvir da boca do próprio Deus: eu farei passar a minha bondade diante de você. Aleluia. A minha bondade vai passar diante de você. Meus irmãos, eu pergunto para nós mesmos: quem não gosta, quem não está interessado, quem não quer, quem não deseja, quem não busca para que Deus exerça sobre a sua vida a sua bondade? Na verdade, nós temos desfrutado desta bondade. Deus tem sido bom para conosco. A misericórdia do Senhor nos tem alcançado a nossa vida. Porque só pelo fato, meus irmãos, de nós estarmos aqui neste mundo ainda, né? Nós estamos aqui no mundo ainda. E ainda não sabemos quando será. Quando é que vai acontecer? Quando é que vai acontecer o desfecho, né? E a gente pode falar disso com alegria, sem nenhum receio, sem nenhum medo. Por quê? Porque Deus está conosco. E a promessa é dele mesmo. Ele é que fez a promessa para nós. Então Deus fez essa promessa porque Deus tem um objetivo. Um objetivo de nos colocar numa dimensão muito mais, aliás, é incomparável. A dimensão que Deus quer que nós desfrutemos, ou que nós vivamos nela, que é estar contemplando a sua presença.
né, está vivendo na sua presença para sempre. Quem não tem o anseio, quem não vive a expectativa de estar completamente liberto das enfermidades, liberto das vicissitudes desta vida. Por exemplo, essa complicação que está aí, essa conversa de doença, né? E tantas outras coisas que ficam como nuvem pairando sobre a nossa vida, a vida da igreja. Ela paira sobre a vida do mundo, mas com relação à igreja, as coisas são diferentes. Por quê, Pai? Porque a igreja, ela é composta de um povo especial, né? A igreja, ela é feita de pessoas especiais. Por que são especiais? É porque elas mesmas quiseram? Ou porque elas mesmas se fizeram especiais? Não, porque Deus as tornou especiais através do sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia. Imagine, meus irmãos, que as pessoas não podiam, os homens não podiam. Os homens, né? E quando nós falamos os homens, nós estamos falando daqueles que Deus separou e deu a eles esse privilégio de poder adentrar a sua presença, de poder ir. Você tem o trânsito livre para entrar até a presença de Deus, o lugar chamado Santo dos Santos. Quando eu me refiro a esse lugar, eu fico me lembrando lá no Antigo Testamento os retratos, né? As figuras que Deus nos mostra lá no Testamento. Por exemplo, a experiência do sacerdote que estava lá, mas ele estava no lugar aonde se queimava um incenso, né? O Zacarias, ele oferecia um incenso, ele oferecia esse incenso no lugar determinado. Ele não podia ir além, né? Porque havia o lugar, né? Faça de conta que nós estamos aqui no lugar do incenso, mas à frente do lugar, mais para frente do lugar do incenso, havia o lugar chamado Santíssimo, que o sacerdote só entrava uma vez por ano. Ele só comparecia, só entrava no lugar santíssimo uma vez por ano. E ele não entrava sem antes oferecer o sacrifício por si mesmo, né? E depois ele ia lá e apresentava o sacrifício em favor do povo, era o sangue. Ele aspergia a arca, o propiciatório, que é a arca da aliança, e o propiciatório. O propiciatório era a tampa da arca. E aquela tampa, ele aspergia o sangue do cordeiro que era sacrificado, ele levava o sangue e aspergia ali, em favor do povo. Era o sacerdote representando o povo. Mas aí Deus enviou o sumo sacerdote. Jesus Aleluia. é o sumo sacerdote, Graças né? a Deus. Que abriu o caminho, né? O véu foi rompido, e o véu era a própria carne de Jesus Cristo, como diz Hebreus lá no capítulo 10, se não estou enganado. Mas a misericórdia de Deus estava presente ali na vida de Moisés. A segunda coisa, meus irmãos, é a proclamação. Deus fala com Moisés de uma proclamação. Proclamação é um anúncio. Moisés estava recebendo uma proclamação de Deus, os anúncios de Deus. Moisés, ele estava tendo esse privilégio de receber esse anúncio. Por que Moisés estava passando por isso? Por que Moisés estava recebendo tudo de Deus? Porque Moisés seria o instrumento para conduzir o povo, para levar o povo para a terra prometida. Então Moisés havia vivido lá no palácio, ele viveu lá no palácio até a idade de 40 anos. Viveu ali durante esse tempo. Ali ele aprendeu muitas coisas.
Porque Deus, Ele usa o instrumento, os meios do Senhor, e às vezes nós não entendemos, né? O Egito era uma nação que era considerada a fornalha de fogo, né? Era fornalha de fogo que o Egito era considerado. A palavra de Deus diz que Deus tirou o povo de lá, tirou de uma fornalha, tirou daquele lugar, libertou o povo daquele lugar, mas Deus levantou uma pessoa para fazer esse trabalho, para exercer essa liderança, para conduzir esse povo. E Moisés passou 40 anos no deserto sendo preparado. Com 40 anos ele deixou a vida no palácio, foi para o deserto e ele ficou 40 anos sendo preparado para sair do Egito com o povo. Moisés saiu do Egito com o povo, ele estava com 80 anos. Meus irmãos, isso nos chama a atenção também, essa questão dos anos, porque nós somos pessoas que queremos, desejamos que as coisas aconteçam rapidamente. Nós precisamos de alguma coisa hoje, nós queremos receber isso hoje mesmo, né? Ou ficamos pensando num tempo, num prazo que para receber aquilo. Nós ficamos colocando urgência naquilo que nós precisamos. Mas a palavra de Deus ela é rica em exemplos, mostrando lá. Já imaginou, meus irmãos, o que é 40 anos, o que é 80 anos? Do tempo que Moisés saiu lá do Egito com 40 e ficou mais 40 no deserto, sendo preparado, Deus preparando Moisés para liderar o povo, para levar o povo para a terra prometida, para a terra que Deus mesmo fala, Deus declara, a minha terra, a terra que mana leite e mel. Meus irmãos, e isso também para nós é uma figura daquilo que nós vamos desfrutar na presença de Deus, né? Aonde nós vamos nos livrar das lágrimas, nós vamos nos livrar dos medos, dos receios, dos temores, das apreensões, dos cuidados. A nossa vida aqui na terra é recheada dessas coisas. Nós temos Cristo na nossa vida, no nosso coração, Ele que nos livra, Ele que nos conduz, mas a nossa humanidade nos faz viver isto. Cuidado, apreensão, né? Cuidados, apreensões, medos, temores. Deus está conosco, Deus nos dá o livramento, mas nós somos acompanhados por essas coisas enquanto nós aqui estivermos. Graças a Deus que nós vamos para a cama, né? Vamos deitar e na certeza que Deus vai guardar a nossa casa, vai guardar a nossa casa, vai guardar a nossa vida, vai guardar os nossos. Deus tem guardado os nossos, Deus tem preservado pela sua misericórdia, Deus tem feito isso, mas nós estamos aqui vivendo no tempo, e o tempo, meus irmãos, fala dessas coisas. Terei misericórdia. Primeiro, a segunda é a proclamação. A terceira, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Essa palavra aqui, ela nos fala, meus irmãos, da soberania de Deus. Que Deus é o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. O tempo, os séculos não mudaram nada com relação aos atributos do Senhor. Amém. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua tendo a mesma autoridade. Ele é o dono, Deus é o dono da vida. Eu estava ouvindo uma pessoa falando sobre oxigênio, né? Deus é dono do oxigênio. Quem é que fabrica oxigênio? Quem faz oxigênio? Deus é o dono, Deus é quem nos dá. Deus tem os seus instrumentos para gerar, para fazer oxigênio, mas Ele é o dono do oxigênio, e sem oxigênio nós não conseguimos viver. Nós não teremos vida, nossa vida é ceifada se Deus fechar lá o registro do oxigênio.
E Ele é o dono, Ele fez, e Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nesta caminhada, nesta vida que nós vamos viver aqui na terra, a Bíblia nos traz as lições para que nós possamos fazer o quê? Para que nós possamos viver na dependência do Senhor, Aleluia. andar na presença do Senhor, buscar entender o propósito do Senhor, porque Deus tem propósitos e nós precisamos de buscar, compreender, entender, perceber, ver quais são os propósitos, o que o Senhor está querendo fazer, o que Ele está se propondo a fazer. Na sua soberania, Ele se propõe a fazer e Ele faz, mas Ele não nos nega o privilégio de sermos conhecedores desse propósito dele. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, no cumprimento dos propósitos do Senhor, Ele usa como instrumento a igreja. Aleluia. A igreja dele, os lavados, os remidos, Graças os a Deus. adquiridos pelo sangue de Jesus. Graças a Deus. Então eu faço um apelo a você para que você abra sua casa pensando nisso, né? Vai refletindo sobre isso, sobre a importância de estarmos enquadrados dentro do propósito do Senhor. Amém. Meus irmãos, às vezes nós temos dificuldade de entender. E em muitos casos a doença vem porque existe um propósito de Deus. Eu conheço a história de um homem, não conheço com riqueza de detalhes, de um homem que ele foi parar na cadeia. Ele não devia nada. Ele não devia nada, mas ele foi preso e foi jogado numa cela de prisão sem dever nada. Aconteceu um equívoco para que ele fosse parar na cadeia. Mas Deus tinha um propósito ao colocá-lo lá dentro. Propósito de usá-lo como instrumento para falar com alguém, para ministrar para a vida de uma pessoa lá dentro. Então Deus tem propósitos e nós precisamos buscar de Deus, nos enquadrar, procurar entender quais são estes propósitos que Ele tem para realizar. Deus tem propósito, Ele tem para realizar, e na maioria das vezes desses propósitos, o homem é o instrumento, a igreja, as pessoas que fazem parte, que conhecem a Deus. Existem alguns casos, até dentro da Bíblia, que quem não conhecia Deus, Deus usou para cumprir propósito. E nesse tempo também não é diferente, porque Deus não mudou. Mas como nós somos a igreja, nós estamos dentro da igreja, nós pensamos na igreja como instrumento para o cumprimento dos propósitos de Deus. Aleluia. Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Amém, Jesus.